Bom dia. A aula de hoje vai tentar investigar os autores que se depararam com o estudo do crescimento e do desenvolvimento econômico. Na verdade, hoje a gente vai se preocupar basicamente com o crescimento econômico. Na aula que vem, a gente dá sequência a esses autores, focando mais na questão do desenvolvimento econômico. Bem, primeiro seria interessante a gente começar essa aula tentando pensar o que é que significa desenvolvimento e crescimento. Primeiro, obviamente, a gente procura pensar nas características que fazem com que o país seja considerado desenvolvido. Geralmente, o país desenvolvido é aquele que tem um padrão de vida muito elevado da sua população, ou seja, cuja população tem condições de atuar economicamente de forma a ter acesso a muitos bens e serviços, tanto públicos quanto privados, e tem um alto padrão de consumo, um alto padrão de bem-estar. Mas o que é que faz um país se tornar um país desenvolvido, um país rico? O que faz com que esse país se torne rico é o fato dele ter se deparado com um processo de crescimento econômico bem significativo ao longo de décadas. Países que hoje são ricos já foram pobres, e países que hoje são pobres ou de renda média já foram ricos. Então, a questão que faz um país se tornar rico em contraposição ao país permanecer pobre, é o fato desse país rico ele conseguiu, ao longo de muitos anos, muitas décadas, desenvolver um padrão de crescimento econômico onde ele constantemente tem uma média de crescimento econômico anual bem acima dos demais. Mas para a gente pensar em termos de crescimento econômico, a gente utiliza uma variável que é a mais conhecida, a mais utilizada por todos os economistas para captar o padrão de vida de uma população, que é o PIB per capita, o produto per capita ou renda per capita. E aí, comparando o produto per capita ou renda per capita dos países, a gente tem uma ideia de qual país é mais rico ou mais desenvolvido do que os demais. Mas a questão é, o que faz, então, com que o país sistematicamente se desenvolva? Ou seja, o que faz com que o país apresente uma taxa de crescimento econômico significativo de ano a ano? Quais são os fatores? A literatura a respeito do crescimento econômico tenta identificar na quantidade de recursos naturais, recursos humanos e capital como os fatores que propiciam um crescimento econômico significativo ao longo dos anos. Não apenas é importante focar no estoque de recursos humanos, de recursos naturais, o estoque de capital, mas também na qualidade desses recursos. E, por último, também é essencial para ver o processo de desenvolvimento é ver como esses recursos, ao longo dos anos, eles são utilizados. E, para isso, a tecnologia é um fator essencial. A ideia é que novas tecnologias significa novas técnicas de utilizar estoque de capital, estoque de recursos humanos, estoque de recursos naturais de forma mais eficiente. Então, esse aumento da eficiência da utilização desses recursos propicia um crescimento econômico bem maior. Bem, como eu falei anteriormente, existe uma grande variação no nível e nas taxas de crescimento econômico ao longo do tempo. Não só essas variações se dão com relação ao mesmo país, que em determinados momentos de sua evolução histórica apresenta grandes taxas de crescimento econômico, e em outros momentos apresenta baixas taxas de crescimento econômico. O Brasil é um exemplo disso, que entre 1990 e 1980, o país apresentou, em média, 7% de crescimento econômico ao longo dessas 8 décadas,
mas de 1980 para cá, nesses últimos 40 anos, infelizmente, tem apresentado uma taxa muito baixa de crescimento econômico, fazendo com que a renda per capita do país tenha ficado estagnada nesses últimos 40 anos. Então, há países que, por décadas e mais décadas, apresentam baixas taxas de crescimento econômico e outros que apresentam altas taxas de crescimento econômico. A China é um exemplo contrário ao do Brasil. Desde a década de 80, a China vem apresentando altas taxas de crescimento econômico, acima de 7% ao ano, e com isso deixou de ser um dos países mais pobres do mundo para se tornar um país de renda média. Por outro lado, infelizmente, países que figuravam no final do século XIX até a primeira metade do século XX no grupo de países mais ricos do mundo, como Argentina e Venezuela, vem apresentando desde 1940, 1950, taxas de crescimento muito baixas e deixaram de estar no grupo de países mais ricos do mundo para se tornarem países de renda média. Então, há esses exemplos de países que deixam de ser pobres, se tornam ricos, países que deixam de ser ricos, se tornam pobres, e grandes variações entre esses estratos mais intermediários. Então, o que os economistas utilizam para tentar explicar esses fatores? Por que há essas grandes variações e grandes diferenças de crescimento econômico de um país para o outro ao longo do tempo, e mesmo dentro de um mesmo país? Em momentos, o país cresce a taxas muito altas, em outros momentos, o país cresce a taxas muito baixas, ou até tem crescimento negativo, né? Há um declínio da economia do país. O que causa isso tudo? Então, nós temos, basicamente, modelos de crescimento econômico, e a gente vai começar a estudar esses modelos de crescimento econômico, começando a analisar um modelo que foi desenvolvido de forma basicamente independente por dois autores, o autor inglês Roy Harrod e o americano F.C. Doma. Eles pensaram na estrutura metodológica trazida pelo Keynes e tentaram, independentemente, criar cada um modelo de crescimento econômico que ficou mais conhecido pela contraposição de suas ideias e pela coincidência de sua abordagem com o modelo Harrod-Doma. Bem, Harrod era um economista inglês e, analisando e lendo a respeito daquela equação da identidade contábil que o keynesianismo utiliza bastante, de produto igual à demanda da economia, Y igual a C mais I mais G. Então, ele pensou em termos de como se dá a evolução desses agregados. Do outro lado do Atlântico, o F.C. Doma, um americano, ele pensou também da mesma forma que o Harrod, e ele sugeriu que o que gera o crescimento econômico são os gastos com investimento. Da mesma forma que o Keynes também pensava dessa forma, né? Então, o que o investimento vai fazer? O investimento ele vai aumentar o estoque de capital, e o aumento do estoque de capital aumenta a capacidade produtiva da economia. E aí o Doma chamou isso de efeito de criação da capacidade de investimento, que é o quê? Investimento que é feito de acordo com certa elasticidade, ele vai gerar esse incremento na capacidade produtiva da economia. O que é Y, o quê? É a capacidade produtiva da economia, I é o nível de investimento, e essa letra grega aqui representa a produtividade que esse investimento vai ter, essa elasticidade do investimento, ou seja, se esse investimento for muito produtivo, o mesmo montante de investimento vai ter um efeito bem mais significativo sobre a mudança da capacidade produtiva. Como isso é feito, então?
A ideia básica é que essa variação no investimento ele vai ter um determinado efeito que tem como consequência o aumento da capacidade produtiva. Só que no modelo keynesiano, a função consumo é considerada estável, né? Então, como eu tenho a capacidade de aumentar essa capacidade produtiva? Ocorre quando eu tenho um aumento da renda. Então, eu tenho esse alfa aqui, que representa a propensão marginal a poupar. Se a gente puser o que é o alfa, é 1 menos B. O B a gente mostrou anteriormente nos modelos keynesianos como sendo a propensão marginal a consumir, né? Então, o alfa é o inverso da propensão marginal a consumir. Isso significa o quê? Isso significa que, se o consumo é estável, um aumento da renda vai aumentar a poupança. Esse estímulo à poupança gera um aumento adicional da renda, que vai criar um ciclo virtuoso, né? Ou seja, aqui eu tenho que YD, é importante diferenciar YD de YQ, né? YQ é capacidade produtiva, YD é renda disponível. Então, eu tenho que uma variação da renda disponível, que é dada pelo aumento do investimento, ela vai ter impacto sobre o aumento da capacidade produtiva. E como é que se dá esse aumento do investimento? Se dá pela propensão marginal a poupar, alfa, que multiplica esse fator de eficiência do investimento, certo? Então, as consequências do modelo Harrod-Doman é que haverá uma tendência de haver um crescimento equilibrado da economia, ou seja, o aumento da capacidade de investir gera um aumento da capacidade de produção, e isso tem que ser igual ao aumento da renda disponível, certo? Como o investimento está aumentando, se garante o pleno emprego dos recursos da economia. Mas, para isso, a gente depende de quê? Tanto do alfa, que é a propensão marginal a poupar, como a gente depende da produtividade da economia. Nesse momento, embora haja um pleno emprego, ou a possibilidade de pleno emprego de recursos na economia, o modelo Harrod-Doman se depara com um problema, que é o quê? Para os economistas keynesianos, o mercado de trabalho não necessariamente chega ao equilíbrio. Significa o quê? Significa que esse crescimento do investimento não necessariamente vai ser capaz de garantir o pleno emprego dos recursos da economia, porque os keynesianos achavam que o mercado de trabalho muitas vezes ficava em desequilíbrio, ou seja, pessoas ficavam desempregadas. Isso significa aquilo que Harrod-Doman consolidaram em seu modelo, que a economia anda no fio de uma navalha. Qualquer mudancinha, por mais sutil que ela seja, ela pode impedir que esse crescimento do investimento garanta o pleno emprego dos recursos da economia. Ou seja, um pouquinho mais ou um pouquinho menos de investimento faz com que o mercado de trabalho não chegue ao equilíbrio, não chegando ao equilíbrio, então o crescimento da economia não teria como ser garantido, ele ficaria muito instável. E aí, essa instabilidade, ela poderia ser visualizada pela função de produção, né? A função de produção, ela cresce. Aqui é a produtividade marginal do capital, que quando eu aumento uma quantidade de capital por trabalhador, a produtividade cresce, mas a tendência é a função de produção crescer e tender a um ponto onde eu vou chamar de crescimento instável, que vai gerar um estado estacionário da economia. Em qualquer momento, essa economia pode desandar, pode resvalar uma taxa de crescimento mais baixa. Por quê? Porque o crescimento do investimento pode não ser capaz de garantir o pleno emprego dos recursos da economia.
Esse foi o resultado do modelo de Herrera-Doman, que é um modelo baseado nos princípios keynesianos de demanda efetiva. E isso gerava, uma conclusão que era um tanto quanto trágica, que era a conclusão da estagnação secular. Ou seja, pode ser que a economia chegasse numa estagnação secular, ela crescesse, mas aí chegasse numa estagnação secular, onde a economia não seria mais capaz de gerar mais crescimento econômico. Essa conclusão, tanto quanto negativa, do modelo de crescimento de Herrera-Doman, gerou uma implicação que foi que um outro economista, também keynesiano, Robert Solow, ele começou a desenvolver suas ideias olhando para o modelo de crescimento de Herrera-Doman, só que ele sugeriu uma outra possibilidade. Embora fosse keynesiano, o Robert Solow, em 1956, ele criou um modelo de crescimento baseado em noções neoclássicas. Então, ele pegou a função de produção da economia, Y como função de capital e trabalho. Você pode ver aqui, né? Aqui a função de produção está evoluindo. E aí, o que foi que aconteceu com essa função de produção? Ele pensou o seguinte: nós tivermos retornos constantes de escala, significa que eu multiplico o estoque de capital por Z e o estoque de trabalho por Z, o produto vai ser multiplicado por Z. Pegando Z como 1 sobre L, eu faço essa transformação aqui, porque eu quero saber o produto da economia per capita. O produto da economia per capita é basicamente a forma mais comum que a gente tem de analisar quão rico ou pobre é um país, né? Divide tudo que é produzido em um país no período de um ano pela quantidade de pessoas, então a gente tem o produto per capita da economia. Então, fazendo isso com a função de produção, tendo a função de produção em termos per capita, a gente tem K sobre L e L sobre L, que dá igual a 1. Então, essa equação, Y maiúsculo sobre L a gente chama de Y minúsculo, K maiúsculo sobre L maiúsculo a gente chama de K minúsculo. E 1 está aqui do mesmo jeito, 1. Então, a função de produção em termos per capita fica Y minúsculo é igual à função de K minúsculo, certo? Muito bem. O que é a produtividade marginal do capital? A produtividade marginal do capital é isso aqui, né? Eu estou aumentando em uma unidade a quantidade de capital por trabalhador e a produtividade marginal do capital vai me dizer quantas unidades de produto por trabalhador eu vou aumentar. Então, a produtividade marginal do capital vai ser a declividade dessa função de produção que eu estou pondo tudo em termos per capita. Certo? Muito bem. Se eu ponho tudo em termos per capita, o que é que eu estou interessado em descobrir? Estou interessado em descobrir o seguinte: a produtividade marginal do capital é a nova quantidade de capital anterior adicionado de uma unidade, menos a quantidade de capital anterior. Ou seja, eu quero saber, quando eu adiciono uma unidade a mais de capital, qual é essa diferença com relação ao capital anterior. E o produto per capita da economia vai se dividir entre consumo e investimento. Se eu quero saber o consumo por trabalhador, é exatamente o produto menos aquilo que foi investido. Portanto, eu tenho aqui a função consumo per capita da minha economia. É o quê? Minha propensão marginal a consumir multiplicado pelo produto da economia. E o que é propensão marginal a consumir? Eu posso pensar nisso em termos de por tudo que for investimento para um lado, tudo que não for investimento para o outro. O investimento, portanto, fica sendo a propensão marginal a poupar multiplicado pelo produto da economia.
pode ser escrito dessa forma, né? Onde eu tenho y, eu substituo o f de k, então eu tenho essa equação. Investimento da economia é igual a propensão marginal a poupar da economia, multiplicado por f de k. Ou seja, no modelo de solo, as mudanças no estoque de capital por trabalhador vão depender da propensão marginal a poupar da sociedade. Isso significa o quê? Qualquer variação do estoque de capital vai depender da variação do investimento e na variação da depreciação do capital. O capital se deprecia, então, quando eu quiser aumentar o estoque de capital, eu tenho que fazer essa diferenciação. Aquilo que a sociedade poupou para investir, que vai ter que cobrir a depreciação que houve do capital. Eu vou atingir o estado estacionário da economia quando eu não tenho mais aumento do estoque de capital por trabalhador, que é o quê? Exatamente quando essas duas partes do lado direito da equação, elas se igualam, né? Ou seja, o incremento do capital per capita da economia se iguala à taxa de depreciação do capital. Isso significa o quê? Todo novo investimento que há na economia é só para cobrir aquele capital que foi depreciado. Não tem um investimento líquido. Todo novo investimento só serve para cobrir o capital depreciado, então eu tenho essa igualdade aqui, certo? Arranjando um pouco a equação acima, eu tenho essa forma, que é uma forma que fica na literatura mais fácil da gente ver aquilo que a gente chama de estoque de capital per capita do estado estacionário, que a gente está chamando aqui de K-estrela. O que é o K-estrela? No estado estacionário, ou seja, quando eu não tenho mais incremento no estoque de capital da sociedade, eu tenho que o estoque de capital no estado estacionário dividido pelo produto por trabalhador é igual a propensão marginal a poupar dividido pela depreciação, certo? Basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho que uma parte da minha função de produção aqui em verde, uma parte vai ser o investimento, que é o S e F de K, que é essa curva de investimento que é vermelha, bem mais abaixo, e a outra parte é o consumo. Então, eu somo o consumo aqui, o investimento aqui, e tenho o produto total por trabalhador da economia. Aqui é consumo por trabalhador, que é investimento por trabalhador, somando os dois eu tenho um produto. Então, a curva verde é a curva que mostra o produto por trabalhador, a curva vermelha mostra o investimento por trabalhador, certo? Qualquer incremento nisso vai pôr a quantidade de capital por trabalhador mais para a esquerda, mostrando o aumento do consumo e o aumento também do investimento por trabalhador. Muito bem. E a depreciação, o que acontece? A depreciação geralmente é visto como sendo algo que é considerado constante, né? Ou seja, o capital se deprecia a uma taxa constante, ano a ano. Isso significa o quê? Quando eu tiver que cobrir essa depreciação, eu não necessariamente vou fazer um novo investimento que vai aumentar a quantidade de capital. O que é que acontece aqui? Da origem até o ponto K-estrela, o que é que está acontecendo? A quantidade de investimento é maior do que a depreciação. Significa o quê? Qualquer ponto à esquerda de K-estrela, o estoque de capital está aumentando, né? Até chegar a K-estrela, onde o investimento que está ocorrendo é rigorosamente igual à depreciação. A partir desse momento, o estoque de capital não aumenta. E se eu tiver em um momento aqui, à esquerda de K-estrela? À esquerda de K-estrela, o investimento é menor do que a depreciação. O que acontece quando eu tenho um estoque de capital que está se depreciando e eu só invisto uma parcela pequena, só reponho uma parcela menor desse capital.
significa que o estoque de capital está caindo. E cai até onde? Cai até cá a estrela, que é o quê? É o ponto onde o estoque de investimento que há por trabalhador é igual à depreciação. Nesse momento, então, onde o investimento adicional é igual à depreciação, eu tenho o estoque de capital por trabalhador do estado estacionário, que é cá a estrela, certo? Muito bem. Assim é o modelo de solo, né, que tem alguns exemplos numéricos que a gente não vai analisar aqui. E no modelo de solo, o que é mais importante a gente descobrir? Já vi que essa relação aqui, né? Estoque de capital por trabalhador em estado estacionário, como função do produto por trabalhador em estado estacionário, tem essa relação com a taxa de poupança ou propensão marginal a poupar, dividido pela depreciação. Né? O que é que isso vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte: a dinâmica do modelo de solo é uma dinâmica que depende muito do nível de taxa de poupança. O que é que acontece se essa taxa de poupança aqui aumentar? Vejam bem, há um aumento na taxa de poupança. Esse S aqui aumenta. Isso significa que essa fração vai aumentar. Essa fração aumentando, então essa relação também vai aumentar. Né? Então, a dinâmica do modelo de solo depende muito da taxa de poupança. Se eu tiver diferentes níveis de taxa de poupança, eu vou me deparar com diferentes níveis de estado estacionário. Isso pode ser visto aqui. Né? O que acontece se há um salto na taxa de poupança? O K estrela, ou seja, o estado estacionário, que era esse K estrela 1, estava aqui. Essa curva rosinha, ela se confunde ou iguala a depreciação nesse ponto, onde K estrela é o K estrela 1, mas, de repente, o que acontece quando eu me deparo com o aumento da taxa de poupança? O aumento da taxa de poupança faz com que o K estrela vá para K estrela 2. Né? Essa curva deixa de ser essa curva rosinha e passa a ser essa curva vermelha. O que acontece? A curva vermelha se iguala à depreciação aqui. Então, eu tive um salto de K estrela 1 para K estrela 2, que é o quê? É o novo estado estacionário do estoque de capital por trabalhador. Então, esse aumento da taxa de poupança tem essa capacidade, né? No modelo de solo, o aumento da taxa de poupança tem essa capacidade de modificar o nível do estado estacionário. Obviamente, isso vai ter consequências também, modificando o nível do estado estacionário, tem uma modificação do nível de consumo, né? Já que consumo a gente tinha como sendo o quê? Consumo a gente tinha, acho que é para cima, não para baixo. Vamos ver. Mais acima um pouquinho. Aqui. Então, se eu tenho um K estrela para cá e ele salta para cá, obviamente, o valor do consumo também vai aumentar, como aumentou o nível de investimento. Só que isso vai variar bastante, né? Isso vai variar não apenas dentro de um país, quando eu tenho esse salto da taxa de poupança, como em diferentes países, né? Olhando para essa tabela aqui, o que a gente tem? A gente tem aspectos interessantes, como, por exemplo, nesse eixo aqui, nós temos quantidade de investimento. Né? Olha como a Zâmbia e a República do Congo investem bastante, como a Tailândia, Coreia do Sul, Finlândia, Japão, Noruega, Suíça, China, Grécia, investem bastante, né? Luxemburgo. Só que, apesar deles investirem bastante, esses países, até Equador e Espanha, investem em torno de 25% ou mais, o que acontece? Nós temos aqui Zâmbia e República do Congo, que tem um PIB per capita bastante baixo, em torno de $1.000 per capita, e nós temos aqui Luxemburgo, Suíça, Noruega, que investem também bastante, mas têm PIB per capita muito altos, né? 80, 70, 50 mil dólares per capita, esses países.
Por que, então, que nós temos níveis de investimento muito semelhantes, mas níveis de renda tão diferentes? O que o modelo de solo prevê? O modelo de solo prevê que uma taxa de poupança alta vai gerar um nível de capital per capita do estado estacionário bem alto. Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma reta positiva aqui, né? Ou seja, Luxemburgo, Suíça e Noruega estão de acordo com o modelo, assim como Etiópia, Burundi e Ruanda estão de acordo com o modelo. Então, seria uma reta aqui, ou uma curva positivamente inclinada. Quem é que não está de acordo com o modelo? A Zâmbia, República do Congo, Barbados. Barbados investe muito pouco, mas tem uma taxa, tem uma renda alta. Congo e Zâmbia investem muito, mas têm uma renda baixa. O que é que deve estar acontecendo aqui? O modelo de Solow preveria, ou prevê algo assim, né? Ou seja, Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo, Suíça, estão tudo de acordo. Espanha, também Burundi, Nigéria, Ruanda, Camarões, Índia, está tudo de acordo. Todos os países que estejam aqui próximos de uma curva, uma reta imaginária aqui, que é positivamente inclinada, estão de acordo com essa dinâmica do modelo de Solow. E não está de acordo é o quê? República do Congo, Equador, China, Zâmbia, Barbados, África do Sul, né? São pontos meio distantes, meio fora da curva. Então, o que a gente pode esperar do modelo de Solow, dado que a taxa de poupança e a taxa de investimento são tão centrais? O que a gente pensa quando a gente pensa na chamada regra de ouro? O que seria a regra de ouro? A ideia da gente pensar no consumo no estado estacionário. O que é que o consumo do estado estacionário, a regra de ouro, estaria nos dizendo? A gente vai atingir o nível de consumo da regra de ouro quando a gente tiver isso aqui, ó. O consumo da regra de ouro vai ser estoque de capital, o produto da regra de ouro, produto per capita da regra de ouro, menos taxa de depreciação do capital do estado estacionário. Para se atingir esse nível de capital da regra de ouro, a gente tem que ver como está evoluindo a produtividade marginal do capital. Enquanto essa produtividade marginal do capital for maior do que a taxa de depreciação, haverá investimento e o capital K-estrela da regra de ouro vai estar evoluindo. E vai parar de evoluir quando a gente atingir essa igualdade, né? Então, quando a gente atingir essa igualdade, onde a taxa de poupança multiplicada pelo produto da economia se igualar à taxa de depreciação do capital por trabalhador, a gente vai ter o quê? A gente chega nesse K estrela da regra de ouro. O que é que o K estrela da regra de ouro está me dizendo? Eu tenho aqui o produto do estado estacionário, que é a taxa de depreciação, né? Esse K estrela da regra de ouro, o que acontece quando o produto do estado estacionário está acima da taxa de depreciação? Está havendo investimento, né? Está havendo investimento. Enquanto eu tenho algum estoque de capital abaixo da regra de ouro, a produtividade marginal do capital vai gerar um aumento do investimento, onde o consumo aumenta e o investimento aumenta ao mesmo tempo, porque eu estou tendo um aumento do produto. A partir daqui, o que acontece com a regra de ouro? Continua havendo um investimento, por quê? Porque o estoque de capital per capita está fazendo com que o produto per capita esteja aumentando. Só que o que é que está acontecendo aqui? Aqui a declividade do produto por trabalhador do estado estacionário é igual à declividade da depreciação. O que significa o quê? Qualquer aumento no estoque de capital está fazendo uma troca, né? Ou seja, o consumo ele está diminuindo, o consumo de estado estacionário está diminuindo para que
investimento aumente até chegar a esse ponto, certo? Então, está havendo uma troca entre consumo e investimento. E essa troca entre consumo e investimento vai parar até eu chegar aqui, onde eu tenho a igualdade da depreciação, né? A depreciação se iguala. Então, aqui fica mais claro, né? Essa troca vai ocorrer a partir daqui, para que eu tenha um aumento do produto, mas aqui onde a declividade da curva do produto por trabalhador foi igual à declividade da depreciação, aqui é que eu tenho o meu capital da regra de ouro. Aqui que a gente consegue atingir a regra de ouro, o estoque de capital da regra de ouro do estado estacionário. O que acontece se eu tenho uma mudança na taxa de poupança? Mudança na taxa de poupança aumenta essa curva vermelha, gerando uma nova dinâmica. Enquanto a curva vermelha for essa aqui, atingindo essa taxa de poupança, essa é a taxa de poupança da regra de ouro, que vai fazer com que o capital da regra de ouro esteja nesse patamar. Uma mudança da taxa de poupança, obviamente, vai modificar o capital da regra de ouro, certo? E o capital da regra de ouro, ele vai ser modificado de acordo com essa taxa de poupança e, obviamente, sempre levando em consideração a produtividade marginal do capital. Como o custo de obter capital é dado pela taxa de poupança, então a gente vai ter essa igualdade, que é a igualdade que gera o capital K estrela da regra de ouro, né? Até agora a gente só falou de poupança, de depreciação, de estoque de capital, de consumo per capita, só que a gente está ignorando uma coisa que é muito importante, né? A gente dividiu tudo por L e ficaram todas as variáveis com relação à quantidade de trabalhadores. E o que acontece se a quantidade de trabalhadores se modificar? Outro exemplo numérico. O que acontece se a quantidade de trabalhadores se modificar? Ou seja, se tiver crescimento populacional. A ideia básica é que a gente está aqui nesse modelo, tem um investimento que vai determinar a regra de ouro do estado estacionário, mas agora, junto com a depreciação, eu estou adicionando uma outra letra, que é esse N aqui. O que esse N está me dizendo? Esse N está me dizendo o seguinte: eu estou incluindo a taxa de crescimento da população no modelo. N é a taxa de crescimento de L. L é a quantidade de trabalhadores. Então, pegar a taxa de crescimento de L, eu tenho N. Agora, o meu estoque de capital vai levar em consideração não apenas o investimento, mas também a depreciação e o crescimento populacional. Então, a taxa com a qual eu acumulo capital per capita vai sofrer essa influência da população também. Antes era só a depreciação, agora eu incluo também crescimento populacional. E aí, onde antes tinha I, eu ponho SFK, eu tenho que a taxa de poupança da economia multiplicado pelo estoque, pelo produto per capita, vai sofrer essa influência não apenas da depreciação, mas também do crescimento populacional. Com isso, eu modifico o nível de consumo per capita do estado estacionário, incluindo agora crescimento populacional. Com isso, a produtividade marginal do capital não tem apenas que cobrir a depreciação, ele também precisa cobrir o crescimento populacional. Quando eu faço essa diferenciação, que antes no estado estacionário era zero, agora não é mais zero, agora essa diferenciação tem que ser N, né, para atingir o estado estacionário. Ou seja, com a existência de crescimento populacional, para eu atingir a regra de ouro do estado estacionário, a produtividade marginal do capital, subtraída da depreciação, não tem mais que dar zero.
Ela tem que ser igual à taxa de crescimento populacional. Com isso, o que é que eu tenho? A taxa de crescimento populacional no modelo de solo, junto com a taxa de poupança da economia, é que vão me dar essa nova dinâmica. O que acontece quando eu tenho modificações? São os efeitos de uma taxa de crescimento populacional. Eu tenho algo mais ou menos assim, né? Eu tenho esse nível de poupança que vai me gerar essa regra de ouro, K1 estrela, que vai ser de acordo com essa taxa de crescimento populacional N1, mais essa taxa de depreciação. A taxa de depreciação não se modificou. A única coisa que aconteceu foi o quê? Houve um aumento do crescimento populacional. O aumento do crescimento populacional faz com que essa reta azul clarinha se desloque, se torne essa reta azul bem escura. Com isso, o estoque de capital, na minha regra de ouro, tem que cair para K2 estrela. Por quê? Porque agora, com crescimento populacional maior, eu preciso de quê? Eu preciso de uma produtividade do capital que seja maior. O aumento da produtividade do capital, então, tem um queda do estoque de capital. Países que têm baixo estoque de capital tendem a ter uma alta produtividade marginal do capital. Quando há um aumento do estoque de capital, há uma tendência de queda na produtividade marginal do capital. Aqui o que aconteceu? Aumento populacional. O aumento populacional fez com que o estoque de capital per capita da regra de ouro caísse para a estrela 2. Então, a gente tem basicamente dois tipos de impacto, né? Antes, no início da apresentação do modelo de Solow, a gente mostrou um tipo de efeito, que era o efeito da taxa de poupança, influenciando o estado estacionário da economia, ou seja, a regra de ouro do estoque de capital per capita da economia. Agora, não apenas a taxa de poupança da economia influencia isso, mas também o estoque de capital per capita da economia, assim como o produto per capita da economia, de estado estacionário, é influenciado também pela taxa de crescimento populacional. Então, são esses dois fatores. O que a gente viu com relação à taxa de poupança? Aqui a gente viu que quanto maior a taxa de poupança, maior tende a ser quanto maior a taxa de poupança, maior tende a ser o estoque de capital per capita, né? Aqui, pronto. Aqui. O que acontece quando a gente se depara com o aumento da taxa de poupança? O aumento da taxa de poupança aumenta o estoque de capital per capita de equilíbrio. E uma queda da taxa de poupança vai diminuir o estoque de capital per capita de equilíbrio. Já com relação ao crescimento populacional, é o inverso, né? O crescimento populacional vai me dizer o quê? Exatamente o inverso. O aumento do crescimento populacional vai diminuir o estoque de capital per capita, a regra de ouro. Uma queda do crescimento populacional vai aumentar o estoque de capital per capita da regra de ouro. O que a evidência empírica nos diz? Nos diz basicamente isso aqui, né? O que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem um gráfico que pega o crescimento populacional entre 1960 e 2003, e aqui a gente pega, nesse eixo vertical, a renda per capita de 2003 dos países. O que a gente tem? A gente tem países que têm uma renda per capita mais alta, tem uma taxa de crescimento populacional mais baixa durante esse período, 1960 2003. E a gente tem aqui países que têm uma taxa de crescimento mais alta e tem um estoque de capital per capita, ou renda per capita mais baixa. O Brasil está assim, bem no meio. Se a gente fosse desenhar uma curva imaginária, ela teria essa declividade aqui negativa, né? Onde
maior crescimento populacional está associado à renda per capita mais baixa, menor crescimento populacional está associado à renda per capita mais alta, como prevê o modelo de solo. Então, basicamente, esse modelo de solo tem duas implicações. Primeiro, a taxa de poupança é essencial para determinar a trajetória de crescimento de um país. Quanto maior for a taxa de poupança, mais esse país vai crescer. E segundo, a taxa de crescimento populacional também é muito importante para determinar a trajetória de crescimento. Só que, nesse caso, quanto maior for a taxa de crescimento populacional, mais baixo será a trajetória de crescimento da economia. Ou seja, a relação aí é inversa, por isso que essa curva é negativamente inclinada, certo? O que aconteceu depois desse artigo clássico do Solow? Foi um artigo que deu ao Solow, anos depois, o Prêmio Nobel de Economia e gerou uma série de estudos a respeito de crescimento econômico. Basicamente, havia algumas implicações, né, derivadas desse modelo, como, por exemplo, uma tendência à convergência, ou seja, há uma tendência de todos os países do mundo convergirem a uma mesma renda per capita em função do fato de que países com altas taxas de estoque de capital per capita vão ter baixo retorno a esse capital e países com baixas taxas de estoque de capital per capita tenderão a ter alto retorno desse capital, né? Entretanto, depois de 50 anos desse artigo clássico do Solow, na verdade já temos o quê? Mais de 60 anos desse artigo, né? Não foi isso que ocorreu. Então, alguns economistas começaram a pensar, por que será que isso não ocorreu? E aí, por que será que essa convergência de renda per capita entre países não ocorreu? E aí eles começaram a pensar em termos de que talvez haja alguma coisa que esse modelo do Solow não esteja captando. O que será que esse modelo não é capaz de captar? Vários autores na área de desenvolvimento econômico procuraram pensar em termos de instituições, ou seja, as regras de cada país, a cultura, né, as formações nacionais de cada país, o fato do país ser uma democracia ou ser uma ditadura, o fato do país ser uma economia de mercado ou ser uma economia planificada. Então, as regras, as leis, os costumes, os hábitos de cada país talvez propiciem ou impeçam os países de se desenvolverem. Outro grupo de economistas começaram a pensar em termos mais de crescimento econômico e pensar o seguinte: e se tiver alguma coisa nesse modelo de Solow que ele não esteja captando o que está acontecendo? Então, os economistas pegaram a evolução do estoque de capital per capita, evolução do crescimento populacional e descobriram que, olhando a trajetória de crescimento dos países, o aumento do estoque de capital per capita explicava um percentual do crescimento dos países, o aumento do crescimento populacional explicava uma outra quantidade do crescimento do país, mas uma quantidade muito significativa da explicação do crescimento não era explicada, né? Ou seja, se eu tenho 100% do crescimento, o estoque de capital explica 30%, o estoque de trabalho explica outros 30%, o que acontece com os 40% restantes? É explicado por quê? Então, como essa quantidade restante não era explicada por nada no modelo de Solow, essa quantidade restante passou a ser chamada de resíduo de Solow. Exatamente, os economistas passaram, então, a se deparar. O que vai explicar esse resíduo de Solow? O que resta do crescimento econômico que não é explicado pelo modelo de Solow? Então, na próxima aula, a gente vai tratar um pouco dessa questão do resíduo de Solow, vai tratar um pouco da abordagem de como os economistas procuraram explicar
o processo de crescimento econômico, mas também o processo de desenvolvimento econômico dos países. Tá certo? Então, é isso. Até a próxima aula e nós ficamos por aqui. Espero que vocês assistam essa aula e nos vemos ao longo dessa semana. Muito obrigado e até lá.